Do que se trata a dieta low carb? Dieta low carb, o próprio nome já diz, é uma dieta com baixa ingestão de carboidratos. Essa dieta com baixa ingestão de carboidratos, como ela funciona? Você começa, primeiro passo para iniciar a dieta low carb é você planejar, é você entender quais são as estratégias de alimentos que você pode comer. Então pensa comigo, se você quer começar uma dieta low carb, você vai basear a sua ingestão de alimentos. Como você já sabe, se você ainda não sabe, vou explicar para vocês, existem 3 tipos de macronutrientes. O que é um macronutriente? É o nutriente que é essencial para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. O macronutriente é aquele nutriente que é a base da alimentação. Existem 3 tipos de macronutrientes. O primeiro, mais famoso, é o carboidrato, que você já conhece. O segundo é a proteína, que é imprescindível também para a sua sobrevivência. E o terceiro são as gorduras, lipídios ou gorduras. Estes 3 são os 3 macronutrientes principais para a alimentação de qualquer pessoa, de qualquer ser vivo, na verdade. Através desses 3 nutrientes, você consegue alimentar, nutrir o seu corpo, fornecer o que é o necessário básico para começar aí a sua alimentação. E a dieta low carb nada mais é do que a gente vai trabalhar com o carboidrato e a diminuir a ingestão do carboidrato. Então, se você está com uma dieta que está com um alto índice de carboidratos, assim como 90% dos brasileiros fazem, a gente entra neste problema. Entregando muito carboidrato, comendo muito carboidrato, a sua alimentação ela começa a ficar com muitas calorias. Então você precisa justamente reduzir esses níveis de carboidrato para ingerir menos calorias. O vilão é o carboidrato. O carboidrato está errado, Diogo, eu não posso comer carboidrato, não tem que... Não, não é isso. Só que devido às facilidades do dia a dia aí, os industrializados, os preparos, aquelas comidas típicas, frituras, tudo isso é elevado demais em alto teor de carboidratos e gorduras. E a dieta low carb é justamente isso, você reduzir drasticamente a quantidade de carboidratos que você consome. Normalmente um brasileiro, uma brasileira adulta, ela ingere 90% da refeição dela, das calorias, vem provindas de carboidratos. Pensa comigo, 90%. Ou seja, a cada 90% dos alimentos que você come, todos eles são carboidratos. Arroz, feijão, batatas, as frituras que são feitas em empanadas, por exemplo, salgadinhos, macarrões, bolos, biscoito, pizza, sanduíche, tudo isso é muito rico em carboidrato. E a ideia da dieta low carb é justamente reduzir essa quantidade de carboidrato, é abaixar essa quantidade para que você possa, assim, diminuir a quantidade de calorias que você está ingerindo. Você vai selecionar. Na live de semana passada eu falei sobre jejum intermitente, eu ensinei as dicas, tirei todas as dúvidas sobre jejum intermitente aqui com vocês e surgiu justamente essa situação. O que fazer no caso da dieta low carb? E esse é o detalhe, porque você pode fazer, por exemplo, um jejum intermitente combinado com uma dieta low carb. Uma coisa não anula a outra. Mas a questão é, se você vai fazer uma dieta low carb, você precisa planejar quais alimentos você pode comer. No caso do jejum intermitente, que a gente falou semana passada, você não fica tão preocupado com o que você vai comer. Lógico, você tem que fazer uma alimentação saudável. Mas no caso da dieta low carb especificamente, você precisa selecionar os alimentos. Então aí a gente já está falando no prato, o que você vai comer, o que você pode ou não, o que vai estar lá no seu cardápio. Aqui na dieta low carb a gente vai falar disso. E daqui a pouco eu vou falar a lista dos alimentos que são permitidos e os alimentos que não são permitidos na dieta low carb. Então fica comigo. Mas o que você precisa entender que a questão da dieta low carb é essa. É justamente ajustar a quantidade de carboidratos que você come. Automaticamente você não vai passar fome. Se você diminui a quantidade de carboidratos, a gente vai aumentar a quantidade dos outros nutrientes. No caso aí, vamos aumentar principalmente a quantidade de proteínas. O que são as proteínas? Carnes, então carne vermelha, frango, ovos, laticínios podem ser considerados dentro da parte de proteínas, peixes. Carne de porco eu não recomendo por ser muito gordurosa, mas se for uma carne de porco bem magrinha, entra também como proteínas. E aí você aumenta a ingestão de proteínas, reduz a ingestão de carboidratos. Ou seja, você vai continuar comendo a mesma quantidade de comida. Só que a diferença é que você vai selecionar melhor os alimentos. Pensa, ao invés de você comer aquele pratão de arroz com batata frita e uma carne pequena, você vai diminuir drasticamente essa quantidade, talvez nem vai comer arroz mais, e vai comer um pedacinho de carne e bastante salada. Ou você vai aumentar a quantidade de carne, vai ter ali uma salada proporcional e pouquíssimo arroz com feijão. Então, esse é o intuito da low carb. E aí, o que acontece? Se você vai ingerir uma quantidade maior de proteína, você precisa automaticamente beber mais água. Um dos pré-requisitos para a dieta low carb é justamente que você beba bastante água. Porque se você não beber a quantidade suficiente de água, como você vai ter muito mais ingestão de proteínas e fibras, nós vamos chegar lá também,
você vai ter uma trava do seu gastrointestinal. Muitas pessoas começam a fazer a low carb e não tem aí esse discernimento de entender que é necessário beber bastante água, que é necessário ter esse planejamento de selecionar os alimentos. Essa pessoa pode acabar gerando aí um empazinamento por falta de líquidos. Então, comendo muita salada, bebendo bastante água, reduzindo a quantidade de carboidratos, reduzindo drasticamente, você já enquadra dentro do que seria a nossa ideia de dieta low carb. E é justamente não somente reduzir a quantidade de carboidratos, mas selecionar da melhor maneira os carboidratos que você pode comer. Você pode comer carboidratos na dieta low carb. Existe outra também, que é uma outra vertente, que é a dieta cetogênica. Na cetogênica é quase nada de carboidrato. Na low carb você pode comer. A gente sempre fala assim, reduz pela metade a quantidade dos carboidratos que você já come. Você já está se enquadrando na dieta low carb, porque para você iniciar, aí já entrando na parte de planejamento, como a gente faz para iniciar low carb de fato, você precisa começar de algum ponto. Então começa reduzindo pela metade os carboidratos que você iria comer. Exemplo, se você come 4 colheres de sopa de arroz, ou 6, você vai reduzir pela metade. Então passa a comer somente 2. Se você come 2 conchas de feijão, passa a comer somente 1. Se você está acostumado a comer 2, 3 pedacinhos de mandioca, passa a comer só 1 ou 2 e reduz pela metade. Aumenta na quantidade de carne, de proteína que você come. Come mais frango, come mais peixe, come mais carne, come mais ovos, entendeu? E, principalmente, aumenta muito a quantidade de salada. Você vai começar a comer muita salada, muito legume. Isso daí já se caracteriza uma dieta low carb. Então tá vendo como não é difícil? Começa, primeiro passo prático para você fazer a sua dieta low carb. Reduz pela metade a quantidade de carboidratos que você ingere, legal? Começa assim, porque se você reduzir drasticamente, você vai sentir. E um dos primeiros sintomas quando a pessoa corta drasticamente os carboidratos, é ela sentir cansada, ela sentir lenta, vai sentir de repente dor de cabeça, enxaqueca. Essa pessoa que corta demais a quantidade de carboidratos, ela arrisca errar, não porque a dieta não funciona, mas porque ela dá um choque muito grande no organismo. Não pode ser assim. Você que está aqui comigo agora, você quer ter sucesso na dieta? Então segue esse passo a passo que eu estou te ensinando. Começa aos pouquinhos, reduz bastante a quantidade de carboidrato, reduz pela metade aí arroz, feijão e já vai pensando em tira fora todos os carboidratos negativos. Eu vou chegar na lista de alimentos negativos dos alimentos proibidos, tá? Então, calma, fica comigo. E lembrando, no final da live eu vou fazer aqui, vou falar para você sobre a consultoria gratuita que eu vou presentear para um dos meus seguidores lá do canal do Telegram. Então, se você quer saber como vai ser, como vai ganhar essa consultoria gratuita comigo, consultoria de emagrecimento gratuita comigo, fica até o final da live que eu vou te falar como vai funcionar. Mas um dos intuitos da dieta low carb é justamente esse, reduzir a quantidade de carboidratos, principalmente os negativos, para reduzir a quantidade de calorias que você come. Automaticamente você aumenta a proteína, aumenta a água, você vai equalizar a sua parte digestiva e nutrientes. Você vai equalizar e vai estimular o seu metabolismo a funcionar melhor para queimar mais calorias. Olha só, é uma coisa ligada à outra. Tudo isso faz parte de um planejamento de alimentação com a dieta low carb, legal? E aí você vai ajustando o seu apetite à medida que o tempo vai passando. Então imagina, nos 2, 3 primeiros dias você faz essa dica que eu falei, começa a reduzir a quantidade de carboidratos, de repente já corta pela metade, e aí o seu estômago ele vai assimilando as suas células, o tamanho, o volume do seu estômago. Se você não sabe, o seu estômago ele é flexível, ele é um órgão flexível. Então, se o seu estômago está dilatado porque você anda comendo demais, bebendo demais, à medida que você vai reduzindo e segurando, ele vai voltando, ele vai se conformando. Você vai reduzindo essa dilatação estomacal. Você vai harmonizando, você vai ajustando melhor a sua flora intestinal, a sua microbiota intestinal. Você já ouviu falar na microbiota intestinal? São as células e as bactérias que estão ali para digerir os alimentos que você ingere. Então tudo isso vai se ajustando, tudo isso vai melhorando à medida que você começa a se alimentar melhor, principalmente com nutrientes mais selecionados, que é a ideia aqui da nossa dieta low carb. Legal, aí você começa a fazer isso, você vai ter aí uma diminuição já de cara dos níveis de colesterol, triglicérides, você vai sentir que a sua saúde vai melhorando. Automaticamente, o fato de você comer menos e selecionar os nutrientes, você já vai ter uma queda, você já vai começar o emagrecimento, você já vai perceber que vai reduzir o inchaço, já vai perceber que vai melhorar a sua energia, tudo vai começar a funcionar melhor. É você imaginar, pensa uma máquina cheia de engrenagens enferrujadas, toda suja, toda travada. À medida que você começa a se alimentar melhor, o seu organismo ele destrava, os seus órgãos vão funcionando melhor. Você vai selecionando, você está fazendo a manutenção dessa máquina que está aí com você, que é a máquina que proporciona o seu organismo, capturar as energias do seu intestino, do seu estômago, todas as ferramentas que você tem. E você selecionando melhor esses nutrientes, tudo vai funcionar melhor, legal? Então, melhor funcionamento do seu organismo, melhor funcionamento de toda a parte, de toda a máquina corporal. E aí, já para a parte prática, você começou cortando mais a metade dos carboidratos, começou selecionando, começou filtrando ali o que você pode, o que você não pode comer. E aí, nós vamos entrar com a lista dos alimentos
permitidos e a lista dos alimentos que não são permitidos, os alimentos que você deve tirar e os alimentos que você pode comer. Então eu vou entrar nessa lista aí com vocês. Mas antes disso eu quero também lembrar uma situação. A dieta low carb, ela não é para todas as pessoas. Existem algumas pessoas que não podem fazer dieta low carb. Naturalmente, como eu disse, existem 3 fontes primárias de nutrientes. A primeira delas é o carboidrato, que é o que a gente está querendo reduzir pela metade, para você se alimentar melhor. E aí você tem as proteínas, que é essa que precisa aumentar, e você tem os lipídios, gorduras. Automaticamente, a pessoa que está querendo emagrecer, querendo perder peso, ela já vai reduzir também a quantidade de gordura. Você já vai diminuir a quantidade de frituras, gordura, tudo isso que você atualmente tem comido, você já reduz. Só que existe uma pequena população que não deve, que a gente não recomenda fazer dieta low carb. A dieta low carb é um instrumento para o emagrecimento. Então a pessoa que não está precisando emagrecer, ela não precisa se preocupar com dieta low carb. Pronto, isso aí você já sabe. Outro grupo, gestantes, mulheres que estão aí grávidas, não podem fazer dieta low carb, porque senão pode correr o risco de faltar nutrientes para seus bebês, para aquela vida que vem surgindo dentro dela. A mesma coisa para lactantes. As lactantes que estão amamentando não podem ficar fazendo dieta, porque senão corre o risco de repente o leite secar, de não ter aí o nutriente necessário para sustentar seu filho. Eu estou aqui com o neném aqui em casa, vocês sabem, o Miguel mama demais, esse daí gosta de mamar, e assim, sempre fico na cola da minha esposa aqui, da Micaele, para que ela possa se alimentar bem, para que ela possa comer as coisas devidas. Nós controlamos aí a alimentação dela, a gente faz uma média de cálculo para que ela tenha o resultado sem, ou seja, de se manter com a saúde, sem ganhar peso, mas sempre controlando. Não chega a ser uma dieta low carb, mas é um estilo de alimentação. Então, gestantes, lactantes, pessoas enfermas não devem fazer dieta low carb, porque se a pessoa está doente, ela precisa recuperar a saúde dela. Ela não está no momento de buscar emagrecimento. E principalmente crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, fase de crescimento, não é o momento de ficar com dieta low carb. Ah, Diogo, mas a minha prima, ou eu mesma, ou a minha filha está muito acima do peso, ela é uma adolescente, já está com 14, 15 anos, já está acima do peso. É outra história, que eu estou falando de adolescentes, crianças que estão saudáveis, que estão um pouquinho cheinhas, não deve preocupar com isso. Agora, um caso de obesidade, aí já vai ser o caso, de repente, dessa adolescente poder vir a fazer a dieta low carb, sim, tá bom? Continuando o raciocínio aqui. Outras pessoas podem fazer a dieta low carb. Não tem faixa etária, você pode sim. E a dieta low carb é justamente selecionar os alimentos. E aí eu vou falar para vocês aqui agora quais os alimentos não são permitidos. Ó, presta atenção, quais alimentos você deve evitar a todo custo se você quer ter sucesso na dieta low carb. Mas, antes disso, eu vou pedir para você, clica aqui no coraçãozinho, clica no like, eu quero ver se você está acompanhando essa live comigo, eu quero que você mande a sua pergunta aqui para mim, se você tem dúvidas, se você já teve sucesso com a low carb, se você já conhecia, se você já tinha esse entendimento que eu estou trazendo para você aqui agora, sobre dieta low carb. Então, comenta aqui para mim, clica no coraçãozinho para eu ver que você está acompanhando essa live, que você está gostando desse conteúdo, isso é importante para saber que você está aqui comigo, eu sei que você está aí assistindo, então, faça aí a sua parte clicando nesse like para eu poder saber que o conteúdo está legal. Mas seguindo então, vamos para os alimentos que não são permitidos na dieta low carb. E eles são muito simples, olha só. Alimentos não permitidos, a gente já começa logo de cara com açúcar. Açúcar não é permitido. Açúcar é um carboidrato? Sim, açúcar é um carboidrato. E é o carboidrato mais simples que existe. O açúcar, ele tem um alto potencial de digestão. Você que está em dieta, você que está fazendo uma alimentação saudável, que está querendo emagrecer, não deve comer açúcar mais de jeito nenhum. Não faz bem, não coma açúcar, certo? Então, outros alimentos. Doces, chocolate, sorvete, refrigerante, suco de caixinha, tudo isso é lotado de açúcar. Então, se você já não pode comer açúcar, você já sabe que os derivados que também contêm muito açúcar, você não deve comer. Pudim, chocolate, sorvete, picolé, doce de amendoim, doce de coco, essas coisas carregadas de açúcar, sai fora. Ah, Diogo, eu adoro tomar um creme de açaí. Poxa, esse creme de açaí ele é natural ou ele é adoçado? Então, aí você tem que ter o discernimento. Se for um creme de fruta, uma fruta, de repente, legal, fruta pode. Daqui a pouco eu vou falar dos alimentos permitidos. Mas eu quero que você tire fora isso. Então, ó, outra coisa também que é bom você tirar da dieta low carb, cerveja. Ah, Diogo, eu tenho que parar de beber? Não, você não precisa parar de beber. Tem pessoa que gosta de tomar uma cervejinha e não tem problema nenhum. Mas você precisa controlar a ingestão de cerveja. Porque a cerveja é feita com cevada. E a cevada é um carboidrato. E ela é carregada de calorias. Então você tem que tomar muito cuidado com a cervejinha. Mesmo que seja lá artesanal, puro malte, duplo malte, cerveja é bom você não beber, tá bom? Tente outras bebidas, de repente ali um vinhozinho é bem melhor, mais tranquilo, mas evita aí a cerveja, tá bom? Você vai evitar também cereais, principalmente que é cereais à base de milho, que é sucrilhos, cornflakes, essas coisas você não pode de jeito nenhum. Ainda mais que eles são lotados de açúcar também, então você já sabe, né? Olha, vamos lá, continuando. Biscoitos, embutido, qualquer tipo de fritura. Ah, Diogo, mas fritura é carboidrato? Calma lá, imagina comigo. Você vai comer um salgadinho de festa. Aquele salgadinho é feito com massa, com farinha de trigo. Ah, inclusive você vai retirar a farinha de trigo também. Calma que ele é o último, eu tô deixando por último, mas calma que eu vou chegar lá. Fritura. E aí você tem ali um carboidrato, seja uma batata frita, seja um salgadinho, seja um pastel.
você imerge ele na fritura, ou seja, ele dobra a quantidade de calorias. Então é bom você tirar fora da sua refeição, frituras também, tá? Então a dieta low carb, ela não especificamente quer dizer que você vai tirar 100% dos carboidratos ou que você vai cortar só pela metade dos carboidratos. Não, é um estilo de alimentação também. Você precisa se alimentar da maneira correta. Então reduz a quantidade de carboidratos e começa a se alimentar de forma saudável. E aí você vai, tirou carboidratos, tirando fritura, açúcar, sorvete, chocolate, refrigerante, suco de caixinha, suco concentrado e principalmente frituras, para fechar a nossa lista de alimentos que não podem entrar na sua dieta low carb, farinha de trigo. Presta atenção. Ouve isso que eu vou te dizer. Eu já ensinei isso para diversas alunas e todas elas que seguiram e fizeram tiveram muitos resultados de perder de repente 4, 5 quilos só por fazer isso. Nem era fazendo a low carb, a pessoa às vezes só fez isso e tirou 5 quilos. Imagina, você apenas faz uma coisa e perde 5 quilos. Corta 100% da farinha de trigo da sua alimentação. Presta atenção, vou falar de novo. Corta 100% da farinha de trigo da sua alimentação. Não pode comer farinha de trigo quem está fazendo dieta low carb. Não pode. Não pode, não pode. Presta atenção. Se você não vai comer farinha de trigo, você não pode comer mais pão. Ah, Diogo, mas pode ser integral? Não, é todo tipo de farinha. Corta fora. Pão, você não pode comer bolo, você não pode comer macarrão, massa, pizza, sanduíche, cachorro-quente, biscoito. Já falei, você não vai poder comer tudo o que leva a farinha de trigo. Tira fora da alimentação. Nossa, Diogo, mas aí eu não vou poder comer nada. Não, peraí. A sua dieta está baseada em só coisas com farinha de trigo? Você não come fruta, você não come arroz, você não come feijão? Farinha de trigo é que eu estou falando para você tirar fora. Ó, arroz, feijão, frutas, legumes, você pode comer à vontade, tá tranquilo. Farinha de trigo, sai fora. Dieta low carb com alimentos industrializados e cheios de farinha de trigo, não funciona. Então, dieta low carb, corta fora. Ó. Lembrando, novamente, última vez que eu vou falar, os alimentos que não podem. Açúcar, doce, sorvete, chocolate, refrigerante, suco de caixinha, bolos, qualquer tipo de cereais também, à base de milho, essas coisas. E principalmente, tira fora a farinha de trigo. Legal? Entenderam? Agora vamos para os alimentos permitidos, porque é legal a gente falar. Você já entendeu aí que se você tirou esses, o resto você pode comer, correto? Mas é bom a gente citar quais são para você não ter dúvida aí do que você vai fazer, porque automaticamente para você começar uma dieta low carb, você precisa fazer o que eu acabei de postar lá nos meus stories, a lista de compras. O que você pode comer, o que você vai ter na sua geladeira, o que você vai ter na sua despensa, entendeu? Então clica no like aí que eu quero ver agora, vamos lá para os alimentos permitidos. Você pode comer à vontade, ó, já começa por aí, salada, legumes e verduras. Salada, legumes e verduras. Uma boa alimentação, uma alimentação natural, uma alimentação saudável se baseia nesses três: salada, verduras e legumes. Muito verde, muito vermelho, muito amarelo na sua alimentação. Salada, legumes e verduras. Coma à vontade. Ó, vou dar mais uma dica para vocês. Assim que eu acabar de finalizar essa parte dos alimentos permitidos, eu vou te ensinar como montar o seu prato de comida para você ter sucesso na dieta low carb, tá bom? Então vamos lá, o que mais você pode comer? Todo tipo de carne é permitido. Pode comer bastante carne, carne de boi, se você gosta mais de peixe, frango, coma em vista. Agora, não pode fritura. Tipo assim, peito de frango empanado, frango frito, carne frita, carne empanada, essas coisas, evita. Frita no óleo, tem que ser grelhado, tem que ser assado, cozido. Evita fritura, sai fora de fritura. Por mais que às vezes seja ainda permitido na low carb que você coma as carnes fritas, é bom você evitar. Você está num projeto de emagrecimento, você quer levar a sério, você precisa perder mais de 10 quilos, leva o negócio a sério. Não começa radical, como eu ensinei no início da live. Começa aos pouquinhos, começa cortando pela metade ali alguns carboidratos, vai retirando, vai melhorando, vai refinando. À medida que vai passando o tempo, seu estômago vai voltar ao tamanho normal, seu organismo vai voltar a funcionar melhor, você vai sentir melhor, você vai se motivar, o peso vai começar a cair, você vai ver um resultado. Mas não começa de uma vez, tá?